Olá, aqui é o Ricardo Piovam e bem-vindo a mais essa aula, onde nós vamos fazer um checklist para você se transformar num palestrante ou você se transformar num treinador de muito sucesso. Ou talvez você já é um palestrante e um treinador, você precisa rever algum ponto aí desse checklist. O que é o checklist, gente? São os passos que você precisa dar, os grandes marcos que você precisa trabalhar para você se transformar num palestrante, num treinador que consegue vender aí mais de 5 dígitos por mês. O que é 5 dígitos, gente? É você conseguir vender uma palestra por 10 mil reais, você conseguir vender um treinamento por 15 mil reais, você faturar 5 dígitos aí por mês, 50 mil reais, 60 mil reais, e é possível, gente. E mesmo durante esse processo de pandemia, acredite, as empresas estão contratando palestras e treinamentos, só que elas estão contratando de um jeito diferente que era feito antigamente. E isso faz parte do nosso checklist, tá? Então, o checklist, vocês vão ver que são 6 pontos principais que você precisa dar um check. Você precisa ir lá, ó, fiz isso, são esses 6 pontos, pá, você se transforma nesse palestrante, nesse treinador que fatura aí 5 dígitos ou mais com palestras e treinamentos. Sabe, uma coisa que a maioria das pessoas me perguntam é assim, Ricardo, eu queria tanto ser um palestrante, eu queria tanto ser um treinador, por onde eu começo? Trabalhe o checklist. Trabalhe o primeiro ponto do checklist, é onde você vai começar. Algumas pessoas vêm para mim e falam assim, pô, Ricardo, eu sou palestrante, eu sou treinador, mas eu percebo que eu não consigo vender o número de palestras, o número de treinamentos que você vende. Como é que eu faço isso, Ricardo? Dá uma olhada no checklist que a gente vai ver. De repente você pode perceber que um dos pontos desse checklist você está fazendo um pouquinho errado, precisa de algum ajuste, precisa fazer alguma coisa diferente. Sabe, se você me acompanha há um bom tempo, você sabe que eu adoro essa frase, né? Que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Quer um resultado diferente, quer faturar muito, quer vender muita palestra, muito treinamento? Talvez você que já é palestrante, já é treinador, você tenha que fazer alguma coisa diferente. Só que de repente você que está aqui comigo, você não é palestrante, você não é treinador, mas você quer entrar nessa área. Esses dias uma pessoa que acabou de se inscrever para a minha formação Treinadores de Líderes, ela mandou uma mensagem para a minha equipe, eu até fiquei assim até emocionado com a mensagem dela, né? Ela falou assim, nossa, descobri o meu Ikigai. Né? O que é o Ikigai? É o propósito de vida, é o para que nasceu. Se você me acompanha, você sabe que eu falo muito essa frase também, né? Existem 2 grandes dias na vida de uma pessoa. O dia que ela nasce e o dia que ela descobre o para que ela nasceu. Você vê, essa pessoa, ela descobriu para que ela nasceu. Eu nasci para ministrar palestras, eu nasci para ministrar treinamentos. E essa pessoa vai passar por todo esse checklist junto comigo, dentro da minha formação de treinadores de líderes, mas você que está aqui, vamos lá, vamos trabalhar esses 6 pontos aí de uma forma bem intensa, tá bom? Bom, como você sabe, eu adoro ir lá para o meu computador, vamos lá para o meu computador, nos meus slides, onde eu vou mostrar cada um desses 6 tópicos aí que você precisa trabalhar intensamente para você se transformar num palestrante e num treinador ou num treinador que consegue faturar aí 5 dígitos ou mais por mês. Bom, dá uma olhada aqui no slide, o que nós vamos falar? É esse o checklist que nós vamos trabalhar. Ó. Palestrante e treinador de sucesso, eles trabalham assertivamente cada um desses pontos. O primeiro ponto é escolher um tema que realmente as empresas encontram. Pessoal, eu quero focar no mundo corporativo aqui com você. Sabe por quê? Porque o mundo corporativo tem dinheiro. Empresas médias, empresas grandes, empresas enterprises que eu chamo, elas têm um budget reservado para palestras e treinamentos. É muito mais fácil vender para empresas do que vender para pessoa física. Então, por isso que eu quero focar com você em temas que as empresas compram. É muito fácil uma empresa, gente, assinar um cheque, nem sei se existe cheque mais, mas pagar um boleto, sabe, fazer um Pix, fazer um depósito na sua conta de 6 mil, 7 mil, 10 mil reais, 15 mil reais,
do que uma pessoa física fazer esse depósito. Então nós vamos aqui trabalhar os temas que a pessoa jurídica acaba comprando muito, que as empresas compram. O segundo passo é criar a estrutura básica perfeita, e tem que ser perfeita. E eu vou te mostrar como que isso funciona. A estrutura básica, gente, é a estrutura que resolve o problema da empresa. A empresa só vai fazer aquele Pix para sua conta, só vai pagar o boleto lá, se você demonstrar que a sua estrutura básica vai resolver um monte de problemas que eles têm lá nas empresas. Aí eles pagam. Se a sua estrutura básica é fraca, eles olham e falam, ah, não vou comprar não, porque não está resolvendo muito. Muitas vezes eles não falam, tá? Mas eles pensam isso. Então vamos falar sobre estrutura básica. O terceiro ponto do nosso checklist, é criar a palestra e o treinamento. Né? Depois que eu tenho a minha estrutura básica perfeita, agora chegou a hora de criar o meu produto, criar o meu treinamento. Quarto ponto, treinar para gerar autoconfiança. Talvez você está aqui, você já é um palestrante, você já é um treinador, você não precisa focar tanto nesse item aqui. Mas quem é palestrante novo, treinador novo, gera uma falta de confiança e tal. Então existe um jeito de você treinar para você gerar aquela autoconfiança, e quando você for subir num palco, quando você for entrar numa sala de treinamento, ou quando você for ministrar treinamentos de uma forma online, que é o que as empresas estão contratando muito agora, você tem uma bela de uma autoconfiança e dá aquela aula simplesmente extraordinária. O quinto passo aí, gente, é fazer um marketing simples e eficiente. Aqui é onde a maioria dos palestrantes e treinadores erram. Lembra que essa aula que eu estou dando, ela serve tanto para você que quer começar nessa área, mas serve para você também que já é um palestrante e treinador e não está muito satisfeito com os seus resultados. E se você não está satisfeito com os seus resultados, provavelmente você está errando nesse ponto número 5 aqui. Você não está sabendo fazer o marketing. Gente, o que é marketing? Marketing são estratégias para as empresas verem os nossos produtos, o quanto eles são bons. Você sabe fazer esse marketing? Você está aparecendo para um monte de empresa, para um monte de gerente de RH, para um monte de dono de empresa? Sabe, a sua mensagem chega gratuitamente para essas pessoas inicialmente? Não, Ricardo, não tem chegado. Talvez é por isso que você não está vendendo. E aqui eu vou te dar algumas orientações de como você fazer você ser conhecido. Você criar uma autoridade instantânea. Isso aqui serve muito bem também para quem não é palestrante e treinador. Cara, você vai ter que começar a ser conhecido, você vai ter que começar a criar uma coisa que eu chamo de autoridade instantânea. Porque muita gente que quer começar, eles vêm para mim e falam assim, ah, Ricardo, eu não sou conhecido, cara. As pessoas conhecem você, as empresas conhecem você, por isso que elas te contratam. As empresas não conhecem. Gente, quando eu comecei, pessoal, desculpa, mas presta bem atenção nisso. Quando eu comecei, eu era conhecido. Alguém conhecia Ricardo Piovan quando ele começou a carreira de palestrante e treinador? Eu vou mais a fundo. Quando o Tony Robbins resolveu ser um palestrante e um treinador, alguém conhecia o Tony Robbins? John Maxwell, quando ele resolveu ser um palestrante e treinador, alguém conhecia John Maxwell? Você vê, você precisa começar a fazer o seu marketing, você precisa começar a aparecer, criando essa tal da autoridade instantânea que eu quero falar com você um pouco mais para frente. E aí, pessoal, uma coisa muito legal, o marketing, ele faz um buzz. O marketing faz o seu nome começar a ser conhecido, você começar a ser conhecido. Só que aí o que acontece? As pessoas começam a te ligar. As pessoas querem marcar reuniões com você para conversar. Elas querem conversar com você pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, aí é que entra o sexto ponto do nosso checklist, que é você fazer uma reunião maravilhosa com o seu futuro cliente. Como que você faz uma reunião com eles? E eles, assim, ficam maravilhados por você. O marketing, eles começam a te conhecer. A reunião aqui, esse último passo, é onde dá a paulada e os caras falam assim, eu quero fazer uma palestra com a Maria, eu quero fazer um treinamento com o João.
Nossa, esse Ricardo é fenomenal, precisamos fazer uma palestra, um treinamento com ele aqui na empresa. Tá? Então, eu quero passar por você em cada um desses pontos aqui, ó. E você vai fazendo um check. Se você quiser, até escreve aí do lado cada um desses pontos e vai fazendo um check. Se você já tem isso, se você não tem isso, se você vai ter que produzir isso daí. E se você pode produzir sozinho tudo isso daí, tá? Com essas orientações que eu vou dar, você pode produzir, ou você pode entrar para a minha formação de treinadores de líderes, aonde eu vou pegar na sua mão em cada um desses pontos aqui. Tá? Eu vou pegar na sua mão e vou fazer. Você tem sempre dois caminhos. Sempre que você assiste aulas como essa, gente, um checklist como esse, depois que acaba a aula, você tem o caminho de ir sozinho. Ou deixa eu seguir esse mapa que o Ricardo deu aqui, ó, esse checklist que o Ricardo deu. Ou você pode ir junto com alguém que já trilhou esse caminho e ele pode te ajudar a chegar a resolver esses 6 pontos e começar a vender palestras de treinamentos. E palestra, gente, dá para você vender entre 6 mil e 10 mil reais. Ah, Ricardo, as empresas não estão pagando. Não estão pagando? Talvez não está pagando porque a estrutura básica é fraca. Talvez não está pagando porque tem tão pouco cliente interessado que aí fica vendendo a qualquer preço. Porque aqui, gente, é assim, ó, se a estrutura básica é perfeita, e se você tem um monte de gente te procurando, você consegue vender entre 6 mil e 10 mil reais. Agora, se a sua estrutura básica não é perfeita e tem pouca gente te procurando, aí dá medo. Aí fica vendendo barato. Aí fica vendendo a qualquer preço para as pessoas com medo de não ter receita no mês. É essa que é a diferença. E eu falei palestras, hein, gente? Palestras entre 6 mil e 10 mil reais inicialmente. Treinamentos de 8 horas, de 16 horas, nós podemos vender entre 10 mil e 15 mil reais. Ah, Ricardo, duvido que a empresa paga isso. Duvida? Sabe por que de repente não está pagando? Porque a estrutura básica não é perfeita e tem pouca gente na boca do funil. Sabe, tem pouca gente ligando. E aí bate desespero, o cliente começa a gritar lá do outro lado, vai lá e vende a um preço barato com medo de não fechar trabalhos aquele mês. Sabe, dá para chegar a esses valores, gente. Estrutura perfeita e boca de funil, a gente vai falar sobre isso daí, bem larga lá em cima, cheio de gente te procurando. E de novo, pessoal, mesmo durante a pandemia, as empresas elas já estão começando a contratar de uma forma presencial, pouco ainda, mas já estão começando a contratar, mas elas estão contratando muito de uma forma online, sabe? E as empresas estão começando a gostar do lance do online, porque os custos de hotel, custos de estadia, custos de avião, eles reduzem, não tem, na verdade não é nem que ele reduz, acaba não tendo. Você só tem a empresa só tem o custo do treinador, do palestrante. Mas as empresas já estão começando a contratar. E com as vacinas, que não está na velocidade que a gente gostaria, né? Mas com a liberação cada vez maior das vacinas aí, isso volta ao normal. Então, a gente pode fazer os treinamentos de uma forma online ou os treinamentos de uma forma presencial. Vamos lá, pessoal. Vamos dar um check aí no nosso checklist, nessa parte de escolher o tema que as empresas contratam. E aqui, pessoal, não tem muito segredo, tá? Existem 4 temas campeões, 4 temas que as empresas contratam muito. Quais são esses temas? Liderança, atendimento a cliente, vendas de negociação e inteligência emocional. Ah, Ricardo, eu vendo palestra e treinamento de outros temas e eu consigo vender. Eu não estou falando que não compra outros temas, compra. Lógico que compra outros temas. Eu estou falando que esses temas são mais fáceis de vender. Por quê? Porque são dores muito grandes que as empresas têm. Gente, tem uma pesquisa que mostra que para 87% dos CEOs brasileiros faltam líderes nas suas empresas. Faltam pessoas que criam estratégias e conseguem persuadir, influenciar a sua equipe a conduzir essa estratégia com qualidade. Está faltando líder nas organizações brasileiras.
Atendimento a cliente. Você sabia, é espantosa essa pesquisa, gente. Eu adoro pesquisa, né? Porque ela evidencia as dores. Atendimento a cliente. Você sabia que o Brasil ele está em penúltimo lugar quando o assunto é simpatia no atendimento a cliente? Do único país que a gente ganha no teor simpatia no atendimento a cliente é do Japão. A gente perde dos outros países. O Brasil atende muito mal os clientes, os brasileiros, né? Você sabe, não precisa ir muito longe. Você deve ter precisado de atendimento a cliente aí de algumas empresas nos últimos dias, você sabe quanto você sofreu. Vendas e negociação, gente. Apenas uma equipe com 10 pessoas, apenas 35% delas, de vendedores, batem meta. Gente, os outros 65% não batem meta de uma forma constante. Tem um mês que bate, o outro não bate. Um mês bate, o outro não bate, não bate, não bate, bate, não bate. Não tem constância, só 35% tem constância. Essa é uma pesquisa que eu fiz. Toda empresa que eu vou vender um treinamento de vendas, ministrar treinamento de vendas, eu pergunto, pessoal, quantos vendedores tem? Ah, tem 20. Desses 20, quanto batem metas? Gente, é 7. É 35% que normalmente bate meta com constância. É um problema muito sério. Inteligência emocional. Falta inteligência emocional. Apenas 20% dos brasileiros têm inteligência emocional. Eles sabem lidar com as suas emoções. Gente, 80% não tem tanta inteligência emocional assim. Eu tenho conversado com muitos profissionais de RH, as empresas estão muito preocupadas nesse momento que a gente está vivendo, de que está tendo muita afastamento. Pessoas que estão num nível de ansiedade super alto, essa ansiedade está começando a virar depressão, da ansiedade vai para burnout vai para depressão. Ricardo, eu trabalho com administração do tempo. Cara, esses 4 caras aqui precisam de administração do tempo. Líderes precisam, vendedores precisam, pessoal de atendimento a cliente precisa. Ricardo, comunicação, todos precisam de comunicação. Então, se você tiver, escolher temas focados a esse público aqui, ó, esse é o primeiro passo do seu checklist, gente. Você tem que focar nos maiores problemas das empresas. E os maiores problemas estão aqui. Pessoal, eu trabalho há mais de 16 anos nesse mercado, como palestrante, como treinador. Eu sei o que vende mais e o que não vende mais. Você quer ter palestras, treinamentos de outros temas que você ama, que você adora? Tenha, faça, por favor. Sabe, você tem que ter prazer, muito prazer aí no que você faz. Mas, cara, tenha palestras e treinamentos desses temas aqui também. Ricardo, eu preciso ter de todos? Não. Hoje, gente, eu tenho de todos. Hoje, se uma empresa me liga, qualquer um desses aqui eu atendo, ou em formato de palestra ou em formato de treinamento. Só que quando eu comecei, não. Quando eu comecei era com o lance da liderança apenas. Aos poucos eu fui trabalhando cada vez mais. Era muito legal, porque eu dava um treinamento de liderança na empresa, eu tinha já uma estrutura básica perfeita, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí acabava o treinamento de liderança, a palestra de liderança, os caras vinham para mim e falavam assim, pô, Ricardo, tem um treinamento de vendas, a minha equipe de vendas precisa de um treinamento, gostei de você, cara. Tem um treinamento de atendimento a cliente, a minha equipe não está atendendo bem o cliente, cara, eu gostei de você. Aí que eu ia lá, gente, Aí eu comecei a construir os outros treinamentos para poder suprir essa demanda que tem. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto do nosso checklist, ó. Escolher, tenha o tema que você quiser, mas tenha também esses temas. Comece de repente por liderança. A maioria das empresas vão te ligar quando você fizer o marketing pedindo soluções, palestra e treinamento para esses temas. O próximo passo, gente, é você criar a estrutura básica perfeita. Então, vamos lá, gente. O que é estrutura básica, tá? Ó, liderança, por exemplo. Os líderes estão num ponto A. Um ponto A aqui, ó. Os líderes estão num ponto A, que é um ponto onde as equipes deles não estão dando resultado. Sabe, os clientes estão reclamando da equipe dele, o chefe dele está reclamando do líder, que ele não está atingindo a meta, o objetivo. Esse líder está chegando em casa tarde da noite, não consegue ficar com a esposa, com o marido, com o filho.
Sabe, o líder está altamente estressado, ele está num ponto A que está simplesmente horrível, gente. A vida dele está horrível e os resultados da empresa estão horríveis. E ele precisa ir para um ponto B. O ponto B, gente, são os clientes super satisfeitos com a equipe dele. O ponto B é o líder desse líder super satisfeito. O ponto B é surgir uma oportunidade de crescimento na empresa, esse líder se elevar. O ponto B é o líder conseguir chegar no horário legal em casa e brincar com o filho, ficar com a esposa, ficar com o marido, ter um tempo de qualidade com a família, ter os hobbies dele. Então aqui é uma vida de desgraça. Aqui é uma ilha do medo, uma ilha do desespero, e aqui é a ilha do prazer. O que é a estrutura básica? É o que esse líder tem que fazer para sair desse ponto e conquistar esse ponto. A estrutura básica é o barquinho que ele vai pegar, as coisas que ele tem que aprender para sair daqui e ter esse tipo de vida aqui. E a sua estrutura básica, gente, ela tem que ser perfeita. Ela tem que conseguir convencer a empresa que os líderes sairão daqui e chegarão nesse ponto B. Então, eu vou te dar 2 exemplos de estruturas básicas que eu montei e que você vai ter que montar a sua. Na verdade, tem um caminho, né, que você pode usar a minha própria estrutura básica, tá? Mas você pode montar a sua também. Então, por exemplo, ó, a minha estrutura básica de liderança, a pessoa sair da ilha do terror e ir para a ilha do prazer, né, onde as coisas funcionam, onde as coisas dão certo. A primeira coisa que ele tem que fazer, tem que ser um líder criativo, tem que ser um líder inovador. Sabe, líderes extraordinários, eles sempre buscam fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Ele está sempre buscando a melhoria contínua, está sempre buscando a inovação. Sabe, o produto lá dentro da empresa dá para ficar melhor, o procedimento, o processo dá para ficar melhor. Então, um líder, ele tem que ser muito criativo, tem que ser muito inovador. Então, o primeiro, sabe o barquinho que ele entrou aqui, ó? A primeira coisa que ele tem que aprender comigo é como ser criativo, como ser inovador, para atingir as suas metas e resolver os problemas. Chega de mediocridade, é mais ou menos esse ponto. Sabe, medíocre, né, gente? O que é medíocre? São pessoas mais ou menos. Não, aqui nós queremos líder extraordinário. E líder extraordinário, ele é criativo e é inovador. Num outro momento eu posso explicar a diferença de criatividade e inovação. Tem diferenças aí. Só que só isso não é suficiente. O segundo pontinho do barquinho que ele vai ter que passar ali e aprender é como engajar a equipe. Não adianta eu ter ideias fenomenais, sabe? Não adianta eu pensar em coisas extraordinárias. Quem executa é a equipe. E a minha equipe tem que estar engajada, tem que estar com vontade, tem que estar motivada para colocar essas coisas em práticas. Então, aqui no barquinho, que está indo lá para o ponto B, eu vou ensinar esse líder como engajar a equipe, como motivar a equipe, como a equipe chegar às 8 horas da manhã com sangue nos olhos, com muita vontade de colocar a criatividade e a inovação em prática. Só que, gente, terceiro ponto, só criatividade e equipe engajada não é suficiente. Terceiro ponto do nosso barquinho, gente, metade do nosso caminho. O líder tem que desenvolver a equipe. Você concorda comigo que só uma equipe motivadona não é garantia de resultado? Eu tenho que ter equipe motivada e equipe competente. Tem uma frase, gente, é uma frase horrível, mas eu e você nós temos maturidade para entender essa frase, que é mais ou menos assim: cuidado com os burros motivados. Esses caras quebram a organização. Quer dizer, o cara tem muita vontade, muita motivação, mas ele não sabe, ele faz errado. Então o líder, ele tem que desenvolver a equipe. Hoje o Brasil, se você me ouve há um bom tempo, você já ouviu falar isso. O Brasil passa por um momento chamado apagão de talentos. Faltam pessoas extraordinárias, faltam profissionais fora da curva. E quem tem que desenvolver esse profissional? O líder. Ah não, Ricardo, é o RH. Não, o RH é uma ferramenta. Na verdade, não é uma ferramenta. O RH me traz ferramentas. Eu é que desenvolvo o meu time. Hoje o líder tem que ser coach, tem que ser desenvolvedor. Gente, olha como tá legal, ó. Terror, né? A Ilha do Prazer.
Entrei no barquinho, aprendi criatividade e inovação, aprendi como engajar time, aprendi como desenvolver time. Né? Próximo passo, feedback. O próximo porto ali do barquinho, até chegar a outra ilha, ele vai ter que saber dar feedback. Feedback, gente, na minha opinião, é a principal ferramenta de gestão de pessoas. O cara acertou, reconhece o cara. O cara errou, dá um feedback de desenvolvimento nele. O que é dar feedback de desenvolvimento? É chamar o cara, mostrar que ele está errando e demonstrar em conjunto um caminho que ele vai começar a acertar. Vocês acreditam que 92% dos líderes não sabem fazer isso? Não sabem dar feedback. Ou eles não dão feedback e o cara continua errando, ou eles dão feedback tudo errado. E aí o liderado não tem inteligência emocional, o cara não muda. Então, aqui, na minha trajetória do meu barquinho, aqui, na minha estrutura básica, eu vou ensinar feedback. E por fim, gente, autoconhecimento. Aqui é o seguinte, antes de liderar outras pessoas, lidere a si mesmo. Líder, quais são os seus comportamentos positivos? Para você continuar, são os seus talentos. Mas líder, quais são as suas limitações comportamentais? Quais são os comportamentos que te impedem um sucesso maior? Vamos identificar esses comportamentos. E eu quero mostrar para você como você muda esse comportamento. Gente, eu tenho que tomar cuidado, senão eu começo a te dar uma aula de liderança aqui. Mas você compreendeu o que é a estrutura básica? Ponto A, terrível, ilha do terror. Ponto B, ilha do prazer. A estrutura básica é o barquinho que o cara vai ter que entrar, ele vai ter que ir em vários portos buscar um conhecimento, buscar um desenvolvimento. E cada um dos portos são esses 5 pontos aqui. Você vê, essa estrutura básica, gente, eu criei nesses 16 anos. Quando eu comecei, a estrutura básica não era assim, eu fui aperfeiçoando, mexe aqui, mexe ali. Ricardo, como que muda isso? Como que monta a estrutura básica? Cara, você tem que ler muito livro. Gente, eu li mais de 100 livros de liderança. Sabe, você tem que assistir muitos treinamentos, você passar por treinamentos de liderança. E aí você vai criando isso na sua cabeça. Mas fica comigo até o final desse vídeo, gente. Eu vou te mostrar... Se você quiser, você pode usar a minha estrutura básica. Eu vou te ensinar a ministrar palestras, a ministrar treinamentos usando essa minha estrutura básica. Tá? Mas eu vou falar isso mais para o final. Mas esse é o segundo ponto, gente. Você tem que ter uma estrutura básica perfeita. E isso, lembra que eu falei que isso é a diferença entre lotar... É uma das duas diferenças entre ter uma agenda lotada e uma agenda não lotada? Por quê? Porque quando você vai numa empresa e você mostra uma estrutura básica perfeita, o gerente de RH ele baba. Ele fica, cara, é isso. O dono da empresa, cara, é isso que nós precisamos aqui na empresa. O diretor, o gerente, cara, é isso que nós precisamos. Se você for com uma estrutura básica fraca, os caras olham e falam, legal o seu treinamento, a sua palestra, mas não, obrigado, cara. E lembra que eu falei de vender entre 6 mil e 10 mil inicialmente? Eu vendo a muito mais que 10 mil hoje, gente. Afinal de contas, eu estou há mais de 16 anos no mercado. Agora, inicialmente, você pode vender entre 6 mil e 10 mil uma palestra. 10 mil e 15 mil uma palestra. Sabe como? É quando os caras olham a sua estrutura básica e eles falam, é isso. É isso que a gente precisa. Não é aquela palestra, aquele treinamento daquele outro cara que veio aqui, muito confusa a palestra, o treinamento dele. Essa palestra, esse treinamento é que vai resolver os meus problemas. A estrutura básica tem que ser perfeita. E ou você constrói essa estrutura, ou venha ser o meu aluno na formação de treinadores de líderes, você vai usar, eu vou ensinar você a usar essa estrutura. Olha um outro exemplo de estrutura básica perfeita, gente. Vamos dizer que nós vamos dar um treinamento de inteligência emocional, tá? Inteligência emocional é isso aqui, ó. Né? Estrutura básica perfeita, ó. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela percebe as suas emoções. Eu tô com medo, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô feliz. Né? Ela consegue perceber o sentimento. Olha o segundo ponto, ela sabe lidar com o sentimento. Eu tô com uma raiva enorme. Mas eu não vou descontar essa raiva, começar a gritar com os meus funcionários, começar a gritar com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu sei lidar com essa raiva. Não é esconder a raiva, hein, gente? Não é enfiar a raiva para debaixo do tapete.
Tudo aquilo que a gente sabe, bota para debaixo do tapete, um dia explode. Se eu não me engano, Jung disse isso. Ele disse com outras palavras, né? Tudo aquilo que você sufoca tá virando uma bomba. Eu preciso tomar cuidado, senão eu começo a dar treinamento de inteligência emocional. Vamos voltar. Então não é sufocar o sentimento, é saber atravessar o sentimento. Terceiro, reconhecer a emoção dos outros. Meu líder está com raiva, minha esposa está triste, meu filho está com medo. Quarto, saber lidar com a emoção das outras pessoas. Meu líder pode vir com a raiva dele, pode me xingar, pode falar um monte aí, ele não me abala. Bagunça o meu jardim, mas não toca na maçaneta da minha porta, cara. Não vai falar isso pra ele, tá? Pessoas inteligentes emocionalmente, elas pensam isso. Elas não só pensam, elas sentem isso. Sabe? Bagunça o jardim, mas não toca na maçaneta da minha porta. Nossa, minha esposa tá triste. Deixa eu ir ajudá-la a atravessar a tristeza. Não é para suprimir a tristeza, não é para abafar a tristeza. Eu vou ajudar ela a atravessar esse momento de tristeza e resolver isso. Né? E o quinto, automotivação. Pessoas inteligentes emocionalmente são pessoas automotivadas. Elas não dependem de outras pessoas para trabalhar a sua motivação. Você que está aqui comigo, você é uma pessoa automotivada? Sabe, mesmo que aconteçam coisas ruins na sua vida, sabe, você dá uma chorada, você fica com raiva, fica triste, dá um medinho, mas logo depois você se levanta para resolver o que tem para resolver, buscando conhecimento, você é uma pessoa com inteligência emocional. Agora, se coisas ruins acontecem na sua vida, porque é normal acontecer coisas ruins, você cai e você demora para se levantar, você não tem inteligência emocional. Precisa trabalhar a inteligência emocional, porque você não tem essa automotivação dentro de você. Você depende de outras pessoas para estar te motivando o tempo todo. Ricardo, não é treinamento de inteligência emocional. Entendeu a estrutura básica, gente? Então esse é um outro ponto, tá? Você tem que criar a sua estrutura básica perfeita. Ricardo, como eu crio? Cara, você vai ter que ler muito livro. Você vai ter que assistir muita palestra, muito treinamento. E aí você vai montando, né? Pontuada a inteligência emocional. Eu estou sofrendo, estou com muita raiva, eu explodo com a minha família, os meus filhos já não me olham mais no rosto, tal. Ponto B, meu sucesso, felicidade, coisas ruins acontecem, mas eu dou a volta por cima rapidamente. Qual que é a estrutura, gente? É o barquinho. Então eu vou lá no porto, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou lá no porto de reconhecer as minhas emoções, saber lidar com as minhas emoções, reconhecer as emoções dos outros, saber lidar, automotivação. E aí o barquinho vai indo em cada porto aqui, pum, ele chega aqui no ponto B. E você vai ter que buscar esse conhecimento para montar essa estrutura perfeita. E tem que ser estrutura perfeita. Me desculpa a repetição, gente. Por quê? Porque os seus clientes têm que olhar e falar, é isso que eu quero. Por exemplo, eu tenho treinamento de inteligência emocional. Então, quando eu vou, alguém vê, como é que é o seu treinamento de inteligência emocional? Aí eu começo a explicar a estrutura básica. Cara, eu quero isso, cara. Cara, eu tenho uma raiva dentro de mim. Cara, eu explodo para qualquer lado, tal, não sei o quê. Meu filho não está me olhando mais na cara. Os meus funcionários pedem demissão. O meu chefe já falou que se eu não controlar as minhas emoções, eu vou ser demitido. Ou algumas pessoas, cara, eu tenho uma tristeza no meu coração, bicho. Sabe, eu não sei qual que é o meu propósito de vida, tal. Sabe? E aí a estrutura básica ela resolve todos esses problemas, tá bom? Então, olha lá, escolher o tema, criar a estrutura básica, próximo passo é você criar a sua palestra e o seu treinamento. Então agora nós vamos entrar num processo de criação. Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, antes de mostrar para você como que se cria uma palestra, né? Porque existe um jeito de criar palestra e um jeito de criar treinamento. Eu vou falar sobre palestra, tá? Quando você vai criar uma palestra, você precisa conversar com o cérebro trino das pessoas, né? O cérebro trino é um conceito desse Paul MacLean. Ele diz assim que o cérebro ele é dividido em 3 grandes partes, tá? Existe uma parte, que é a parte mais inferior aqui, que ele chama de reptiliano, que é responsável pelo instinto, pela sobrevivência.
Existe uma parte do nosso cérebro que é o sistema límbico. O sistema límbico, gente, é a parte emocional, sabe? Medo, tristeza, raiva, alegria. E o neocórtex, que é a parte mais aqui superior, o neocórtex, ele é a nossa razão. Ele é a parte racional. Então, quando você pega a sua estrutura básica e começa a montar a sua palestra e montar o seu treinamento, você precisa conversar com as 3 camadas do cérebro. Ora, você tem que falar coisas para o reptiliano. Ora, você tem que falar coisas para o sistema límbico. E ora, você tem que falar coisas para o córtex pré-frontal. Quando você consegue falar com as 3 partes do cérebro do ser humano, de acordo com Macklin, você convence a pessoa. Porque você concorda comigo que uma palestra, um treinamento, ele é um processo de convencimento? Né? Ó, Ilha do Medo, Ilha do Terror, Ilha do Prazer, Ilha dos Sonhos. Então eu tenho que convencer o líder que ele tem que pegar o barquinho e ir lá para o porto da criatividade e da inovação. Eu tenho que convencê-lo para ele aprender coisas de criatividade e inovação. Eu tenho que convencê-lo que ele precisa trabalhar a motivação do pessoal. Eu preciso convencê-lo de que ele precisa trabalhar a elevação de competência do pessoal. Eu preciso convencê-lo que ele tem que dar feedback na equipe. Eu preciso convencê-lo que ele tem que mudar comportamento limitante. E para eu convencer uma pessoa, eu tenho que falar com o reptiliano, eu tenho que falar com o sistema límbico, eu tenho que falar com o córtex pré-frontal. Eu vejo muitas palestras, muitos treinamentos no mercado que eles falam apenas com uma parte do cérebro da pessoa. Aí não convence. O cara até sai da palestra, do treinamento assim, foi legal, tal, mas o cara não muda. Sabe, nós temos que convencer ele a mudar. Então a sua palestra, o seu treinamento tem que conversar com os 3 níveis do cérebro das pessoas. A história do Macklin é mais ou menos assim, ó. Se o sistema reptiliano não vê perigo, porque lembra que ele é o instinto, ele é a sobrevivência. Se o sistema reptiliano ele perceber, opa, isso que o cara está falando, eu não sinto perigo. Eu não tenho perigo de demissão, não tenho perigo de morte, não tenho perigo de perder a minha família. Muito pelo contrário. Se eu fazer isso daí, talvez eu mantenha o meu emprego, talvez eu mantenha a minha família, talvez eu seja elevado aqui dentro da empresa. Sabe? Então, o sistema reptiliano não pode ver perigo. O sistema límbico tem que gostar. O sistema límbico, gente, tem que sentir prazer. Né? E lembra, ó, o sistema límbico é a parte emocional. Medo, tristeza, raiva e alegria. Então, eu vou falar de medo, tristeza, raiva, mas o cara tem que falar, opa, tem alegria aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, tem alegria. O que acontece, gente? O neocórtex tende a aceitar. A informação chega no neocórtex, o neocórtex fala assim, eu vou fazer isso que o cara está falando para fazer. É interessante, ó, dá uma olhada, a informação, gente, ela entra aqui, ela vai entrando aqui por baixo, ó, sistema reptiliano não vê perigo, opa, passou. Opa, aqui, ó, o sistema límbico gostou, prazer, vou ter prazer, hein? Opa, a informação chega no córtex pré-frontal, vamos lá, vamos fazer isso daí. Palestra e treinamento, gente, é psicologia. Tem que trabalhar com a psicologia da persuasão e influência. Então, gente, ó, uma forma de você criar uma palestra, né, um treinamento, usando o sistema trino aí do cérebro das pessoas, né? Então é assim, ó, na sua palestra, você precisa falar de problemas. Então, quando eu vou ministrar uma palestra, eu começo a falar de problemas que a plateia tem. Depois eu falo sobre desejos, depois eu conto uma história, depois eu falo de ações e uma motivação para a ação. Então, problema, gente, vamos lá, ó. Eu começo a falar de problemas. Eu falo assim, pessoal, né, vamos começar a palestra, tal, não sei o que, de liderança. Eu não sei o que está acontecendo na sua área. Talvez os seus liderados, eles estão entregando os trabalhos para vocês de uma forma errada.
Eles não entregam o trabalho com qualidade, eles não entregam a demanda que vocês passaram para eles com qualidade. E aí, você tem que pedir para ele voltar para fazer e atrasa tudo que estava no cronograma, ou você tem que arrumar o que ele está fazendo de errado. Você vê, é um problema que eu falei. E aí os líderes, eles ficam assim, porra, eu passo por esse problema. Agora mesmo, o liderado me mandou uma planilha tudo errado. E para não atrapalhar o cronograma dele, eu vou ter que arrumar o cronograma dele. Eu vou e falo de um outro problema. Líder, talvez você não está chegando no horário em casa. Talvez você não está tendo tempo para o seu filho. Só que se você não tiver tempo para o seu filho, talvez o traficante vai ter tempo para o seu filho. Aí eu entro no peito, gente. Tem hora que eu falo isso. Eu falo assim, cara, se você não dá atenção ao seu filho, líder, talvez o traficante vai dar. Você vê, eu vou no peito de quem é pai, gente. E o cara, ele fica assim, todo dia eu estou chegando às 9 horas da noite. Porque os meus liderados não fazem as coisas, aí eu tenho que ficar fazendo. E aí eu chego 9 horas, meu filho está indo lá para a cama. Chego 10 horas, ele está indo lá para a cama. Você vê, eu estou falando com o sistema reptiliano e o límbico dele. Né? Sobrevivência e a parte emocional dele. Então, a minha palestra de liderança, gente, eu vou lá e eu falo uns 4, 5 problemas que esse líder está passando. Eu não vou ficar falando aqui, senão eu vou ficar dando uma palestra de liderança para você e não é o objetivo. O objetivo é o checklist, né? Próximo passo, gente, desejos. Agora eu vou falar de desejos que esse líder quer. E quando eu falo de desejos, eu estou falando também com o reptiliano e o límbico do cara. Eu estou falando com a sobrevivência e a parte emocional dele. E fala assim, provavelmente, né, quando tem uma oportunidade de crescimento aqui na empresa, e de repente, se você sair de uma posição de coordenador e ir para uma posição de gerente, ganhando 40% a mais do que você ganha como coordenador, isso é uma coisa que você gostaria muito. Só que você, entendeu? Eu falo sobre um desejo. Quem não deseja ganhar 40% a mais do salário? Quem ali na empresa não deseja uma promoção? Sabe, eu tenho certeza que você, com essa promoção, você pode dar uma escola melhor para o seu filho. Seu filho está numa escola de primeira linha, todo pai e mãe deseja botar o filho numa escola de primeira linha. Né? Talvez com o seu salário, porque você não está se elevando aqui na empresa. Então eu vou falando de desejos. Então aqui, gente, eu também falo sobre 4, 5 desejos que esse líder tem. E aí depois eu conto uma história. Eu conto uma história master. Então, por exemplo, aqui, às vezes, eu conto a minha história. Era um líder que morava lá naquela ilha do terror, cheio de problemas, e que teve que buscar um monte de conhecimento e chegar na ilha do prazer. Que é ganhar bem pra caramba, é ter um alto cargo dentro da empresa, ter os filhos estudando numa escola de primeira linha. Então, aqui eu preciso contar uma história. Às vezes eu conto história de outros líderes. Outros líderes, né? E nos livros, gente, por exemplo, eu sou autor do livro, o livro do líder completo. Né? Eu escrevi um livro chamado O Livro do Líder Completo. Nesse livro está cheio de histórias de líderes que estavam com problemas e foram para a Ilha do Terror, para a Ilha do Prazer, através desses conhecimentos. Então aqui você conta a sua história, ou você conta a história de uma outra pessoa. Certo? E aí você entra no sistema límbico da pessoa. Histórias são emocionais. A história tem tristeza, tem raiva, tem medo, tem alegria quando se alcança. Então você conversa muito com o sistema límbico da pessoa. Tá? Ações, gente. As ações é o barquinho. São os portos que o barquinho vai ter que andar. Então, eu falei de problemas, falei de desejo e contei uma história. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar quais são as ações que esse líder tem que fazer para ir para a Ilha do Prazer. Para sair dos problemas e chegar no desejo. E quais são as ações, gente? Vou voltar o slide aqui, Quais são as ações? Estrutura básica.
Então agora, nesse momento da palestra, eu começo a falar, gente, passo número 1, criatividade e inovação. E eu ensino o líder como ele ser criativo e inovador. Passo número 2, você vai ter que engajar o time. E eu ensino como engajar o time. Passo número 3, desenvolver a equipe. Eu ensino como desenvolver a equipe. Passo número 4, dar feedback. Eu ensino a dar feedback. Passo número 5, autoconhecimento. Eu ensino a parte do autoconhecimento. Então, as ações, vamos voltar lá para o nosso amigo slide. Ó. As ações, pessoal, são os pontos da sua estrutura básica. Então, você vai ter que falar sobre aqueles 5 pontos. Ó, a nossa palestra é de inteligência emocional. De repente é de inteligência emocional. Os 5 pontos lá da estrutura básica da inteligência emocional. A sua palestra ou treinamento é de vendas. Você vai ter que falar a estrutura básica de vendas. Prospectar clientes, conhecer características e benefícios, fazer uma apresentação perfeita, saber lidar com o não do cliente, pergunta de fechamento. Sei lá, montei uma estruturinha básica aqui. Pessoal, qualquer livro que você pegar tem estrutura básica. Por exemplo, vamos pegar aquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Naquele livro tem um monte de problemas de pessoas que não são eficazes, de pessoas que não são de alta performance. Pessoas que não são de alta performance têm um monte de problema na vida dela. Pessoas que não têm alta performance têm um monte de desejo. Naquele livro tem um monte de histórias, olha lá, segue aí, histórias de pessoas que eram de baixa performance e conseguiram a alta performance. As ações, gente, o que são as ações? São os 7 hábitos. O nome do livro não é Os 7 Hábitos de Pessoas de Alta Performance? Os 7 Hábitos de Pessoas de Alta Performance são 7 hábitos. E aí você começa a falar sobre cada um dos hábitos. Você vê como é fácil montar uma palestra, montar um treinamento? Obviamente você tem que ter um conhecimento que você adquiriu de um livro, de um treinamento. E quando você fala das ações, você abastece o neocórtex do cara. Porque as ações, gente, ó, passo número 1, faça isso. Passo número 2, faça isso. Passo número 3, passo número 4, passo número 5. No livro do Covey, né, os 7 hábitos lá, ó, passo número 1, hábito 2, hábito 3, hábito 4, hábito 5, hábito 6, hábito 7. São 7 passos que a pessoa tem que fazer. E a motivação, primeiro passo, gente, você volta a conversar com o sistema reptiliano ou sistema límbico. Essa motivação para a ação, ela pode ser um filme que você passa, um trecho de um filme. Na verdade não é um filme, o trecho de um filme. Por exemplo, quando eu dou a minha palestra sobre liderança, eu passo um trecho do filme da história do McDonald's. O McDonald's, ele estava na Ilha do Problema, ele não tinha bons líderes, e aí de repente chegou um líder e ele sai da Ilha do Terror e vai para a Ilha do Prazer. Então eu mostro o trecho do filme. E aí os caras olham, puta, é mesmo. E é uma história real. Então pode ser um trecho de um filme. Por exemplo, na minha palestra de inteligência emocional, eu passo um trecho do filme do Carl Brashear. Carl Brashear era um cara analfabeto que queria ser mergulhador-chefe da Marinha Americana. Negro, naquela época que havia um racismo, ou até hoje ainda tem esse inferno, né? Naquela época havia um racismo absurdo nos Estados Unidos, achavam que negros eram só para ser faxineiros, para cozinha, e o cara, ele queria ser o mergulhador-chefe da Marinha Americana. E aí ele analfabeto, chega na Marinha Americana, bate na porta e não, medo, tristeza, raiva, mas ele sabia lidar com o medo, a tristeza, a raiva, e ele se torna mergulhador-chefe da Marinha Americana. O melhor mergulhador-chefe da Marinha Americana, que já esteve na Marinha Americana, Carl Brashear. Uma história real, do filme chamado Homens de Honra. Homens de Honra. Então você vê, eu vou lá e passo o filme, aí os caras olham e falam, putz, o cara tem inteligência emocional. E se ele tem, eu posso ter também. A motivação para a ação, além de um filme, pode ser uma outra história também. Você pode contar uma outra história emocionante. Então você tem a história no meio da palestra e tem essa história no final. Então, pessoal, esse é o próximo passo. Você criar a sua palestra, você criar o seu treinamento.
E de novo, pessoal, você pode pegar essas informações e você cria a sua própria palestra de liderança, seu próprio treinamento de liderança. Mas se você quiser, você pode entrar para a formação de treinadores de líderes, que eu vou falar daqui a pouco. E aí eu vou te dar esse treinamento tudo pronto. Você vai receber os meus slides, o que você fala em cada um dos slides. Daqui a pouco eu te explico isso daí. Você vê, eu criei as minhas palestras, meus treinamentos. Mas, se eu tivesse alguém lá atrás que me desse tudo isso pronto, talvez o meu caminho tenha sido muito mais rápido. Então, vamos lá. O nosso checklist, gente. Escolhemos um tema campeão que as empresas compram. Criei a estrutura básica perfeita, que as pessoas olham e falam, é isso que eu preciso. Criei a minha palestra e o meu treinamento. Ou eu me inscrevi num curso que eu vou receber tudo isso daí. Agora chegou a hora de treinar. Agora é a hora de você pegar isso e começar a treinar, antes de você entrar em campo. Pessoal, quando eu criei a minha estrutura básica, eu criei o meu treinamento, eu já fui ministrar palestras e treinamentos? Não, eu entrei num processo de treinamento. E assim, eu vou mostrar para vocês como que eu treinei, como que eu treinava, gente. Hoje eu não preciso treinar mais. Sabe, depois de uns anos, você pega um jeitão da coisa. Por exemplo, eu fui montar essa aula aqui para vocês, certo? Gente, você vê que legal. Eu fui montar essa aula. A primeira coisa que eu fui fazer, montar a estrutura básica. Concorda comigo que a minha estrutura básica dessa aula são esses 6 pontos, sim ou não? Essa é a estrutura básica. Eu precisei treinar a estrutura básica? Não, porque eu já estou treinado, gente. São 16 anos nesse mercado. Então eu já consigo pegar esses slides, e já ir e já ministrar a aula, ministrar a palestra, ministrar o treinamento. Então, se você já é um palestrante treinador, você não precisa treinar. Você já tem esse punch, já tem esse... Agora, se você ainda não é um palestrante e um treinador, você tem que fazer esse processo de treinamento. E eu vou te mostrar como que eu treinava, gente. Então, o que eu fazia? Treinar sozinha primeiro. Eu ia para a sala, para a sala da minha casa e eu colocava os slides na tela da televisão. Eu estou fazendo assim porque tem uma televisão aqui do lado. Eu botava uma tela, os meus slides na tela, e eu começava a ministrar a palestra e o treinamento da minha sala para os bibelôs da minha sala. Não sei se você sabe o que é bibelô, né? Essa é uma palavra um pouco antiga. Mas sabe o elefantinho que tem lá, o vasinho, aquela estatuetinha, as flores? Eu começava a ministrar palestra e treinamento para eles. Eles eram a plateia e eu ia lá e ministrava. Inclusive, gente, os bibelôs da minha casa são líderes extraordinários, sabe? De tanto que eu treinei com eles. Então, eu treinava sozinho, né? Jogando os slides na televisão e ia ministrando a palestra e o treinamento. Aí eu ficava anotando os meus erros, aonde que eu me enrolava, tal, não sei o quê. E para quê? Para depois voltar para a mesa e corrigir. Pô, esqueci desse detalhe, desse outro, tal. Aí eu comecei a treinar com amigos e familiares. Eu chamava alguns amigos, algumas pessoas da minha família, eu botava na sala e começava a dar palestra para eles. E começava a treinar eles. E aí, gente, no final da palestra, do treinamento que eu dava para os meus amigos, meus familiares, eu pedi um feedback brutalmente honestos. Então, pedir feedbacks, tá faltando um S aí, pedir feedbacks brutalmente honestos para as pessoas. Né? Você vai sentar individualmente com cada um delas e falar assim, cara, o que foi legal e o que não foi legal. Pode fazer em grupo também. Pessoal, acabamos, obrigado, tal, eles vão te aplaudir, afinal de contas eles te amam. E eu disse assim, pessoal, o que foi bom e o que não foi bom? Eu preciso que vocês sejam brutalmente honestos comigo. Porque eu não vou... E você fala isso para eles, né? Isso é Santo Agostinho, né? Eu não vou crescer no elogio de vocês. Eu vou crescer no feedback honesto, na crítica honesta. Então, metem o pau aí, gente. E você vai anotando. E você vai anotando. Santo Agostinho, gente. Eu cresço aqui, ó. Corrige os erros. E dá outro treinamento para amigos e familiares. Outros amigos, outros familiares. E peça feedback brutalmente honesto. Você vê, eu fiz isso, gente, para eu criar essa autoconfiança. Porque é isso que você precisa. Você precisa de autoconfiança para ministrar a sua palestra e o seu treinamento.
E tá aqui o passo a passo, ó. Começa sozinho, corrige o erro. Começa com um grupo de familiares e amigos, pede feedback, corrige o erro. Treina de novo com o amigo, pede feedback, corrige erro. Pronto, você está pronto para começar a ministrar palestras e treinamentos, aquilo que você acabou criando lá, de repente da estrutura que eu acabei mostrando ali para vocês. Faz sentido ou não, gente? É assim. Não tem muito segredo. É realmente entrar em ação, sabe? Montar a sua estrutura perfeita, montar a palestra, montar o treinamento e entrar num processo de treinamento. Então, olha lá, tá ficando bom, ó. Já passamos aí por 4 pontos do nosso checklist. Vamos lá, ponto número 5, gente. Fazer um marketing simples e eficiente. E assim, ó, se você já é palestrante e treinador, você está aqui com a gente e você não está fechando muita palestra e muito treinamento, talvez você está errando aqui. Talvez você está errando nesse ponto. Então vamos lá, gente. Vamos fazer um check aqui, ó. Marketing simples e eficiente. E existem 2 tipos de marketing, gente. Existe o marketing de inbound e existe o marketing de outbound. Pessoal, não se preocupe com esses nomes. É mais fácil do que você pode imaginar. O marketing de inbound, gente, é o que a gente chama de pescar com tarrafa. Tarrafa é aquela rede que os pescadores pegam na mão e eles jogam no lago ou no rio. E aí a rede ela abre, depois ela fecha e ele fica puxando os peixes. Então o inbound é você pescar com tarrafa. E o outbound é você pescar com um arpão. É você entrar no mar com um arpão. E aí você vê o peixe que você quer caçar e você vai direto naquele peixe. Vamos falar do marketing de inbound primeiro, gente. O marketing de inbound é você escrever um e-book isca, você escrever um e-book que os líderes, os RHs desejam ler e você começar a distribuir isso na internet. Sabe, para você entrar na jornada do Treinadores de Líderes, né? Se você está aqui comigo, provavelmente você foi para uma página minha e eu falei assim, ó, eu vou te dar uma aulas gratuitas sobre como ser um treinador de liderança. E aí você entrou nessa página, você colocou o seu nome, o seu e-mail e foi para o meu grupo do WhatsApp. Ou não foi. Tem gente que foi, tem gente que não foi. Isso é inbound. Eu estou te dando alguma coisa em troca do seu nome e do seu e-mail. E eu vou te ensinar algumas coisas com o objetivo de você comprar um treinamento mais completo de mim. O inbound é isso, pessoal. E por que não usar isso daqui no mundo corporativo? Eu uso. Então, por exemplo, eu escrevi um e-book sobre os 5 erros que os líderes cometem ao aplicar feedback. Eu escrevi um e-book. E aí eu criei uma página de captura. Ó. Isso aqui é uma página de captura. Isso aqui, gente, eu chamo de máquina de prospecção de clientes. Porque eu vou jogar uma tarrafa. E eu vou pegar um monte de peixe. Eu vou pegar um monte de gerente de RH. Eu vou pegar um monte de líder com essa página. E aí eu começo a publicar isso daqui no LinkedIn, nos grupos do LinkedIn, no Facebook, nos grupos do Facebook de liderança, nos grupos do LinkedIn de liderança, no Instagram. Eu começo a publicar. E aí cai essa página na frente das pessoas, de líderes e profissionais de RH, e aí eles falam, puxa, ó, 5 erros, eu quero esse e-book para mim. E aí ele clica nesse botão laranja aqui, ó, e aí aparece, ok, você quer o e-book? Então me dá o seu nome e seu e-mail. E aí as pessoas colocam o nome e o e-mail. E aí vai um e-mail para a pessoa dando o e-book para ela. Aí você concorda comigo que agora eu, Ricardo, eu tenho o nome e o e-mail desse profissional do RH? Você concorda que toda semana eu posso mandar um e-mail para esse profissional de RH dizendo que eu tenho palestras, que eu tenho treinamentos, dando outros conteúdos gratuitos? Na verdade, você intercala, sabe? Um dia você fala que você tem uma palestra de liderança, tal, quer conversar. No outro dia, na outra semana, você dá outro conteúdo para ela. Como motivar e engajar a equipe. Na outra semana, fala que você tem palestra de treinamento. Na outra semana, dá outro conteúdo gratuito. Então você vai intercalando. Pessoal, eu falo, algumas pessoas não acreditam.
Mas por causa dessa estratégia, eu tenho mais de 100 mil e-mails de líderes e profissionais de RH. Simplesmente colocando essas páginas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, em grupos do LinkedIn, em grupos do Facebook. O que acontece? As pessoas vão me dando os e-mails dela, porque elas querem esse material. E aí, numa semana, eu mando um e-mail dizendo que eu tenho palestra de treinamento, na outra semana eu mando um conteúdo gratuito para as pessoas. E o que acontece, gente? Eu fico no radar delas. Eu entro no radar. Quando alguém lá na empresa falar assim, pessoal, precisamos de um treinamento de liderança para os nossos líderes. Qual o nome que é lembrado, gente? Ricardo Piovan. Por quê? Porque toda semana eu estou com eles lá, dando conteúdos gratuitos, conversando com eles através dos meus e-mails. Só que você tem que dar conteúdos gratuitos relevantes. Que acontece até de, às vezes, as pessoas mandarem e-mail, pô, eu não recebi o conteúdo dessa semana. Por quê? Porque é uma forma de você estar desenvolvendo eles também. Faz sentido, gente? Você tem que entrar no radar. E como que você entra no radar? Tem que fazer marketing de inbound. Você tem que fazer uma página, tem que ter uma isca e tem que estar mandando e-mails com conteúdos regularmente, gente. E é assim, ó, se você entrar para a minha formação de treinadores de líderes, uma formação onde eu vou ensinar você a ser um palestrante de liderança, um treinador de liderança, a minha equipe vai fazer essa página para você. Ricardo, vocês vão fazer isso aqui para mim? Vamos. Nós vamos fazer essa máquina de prospecção de clientes. É assim, gente. A mesma equipe que faz para mim vai fazer para você também esse processo. Por quê? Porque um dia eu quero que você tenha 100 mil e-mails de profissionais de RH e líderes também. Cara, se eu posso, você pode também. Eu comecei com 0. Hoje eu tenho 100 mil. Você pode começar do 0. Talvez daqui um mês você tenha 300. Daqui um ano você tenha 10 mil. Daqui 2 anos tenha 50 mil. Não sei. Depende do quanto você for trabalhar isso daqui. Uma outra estratégia, gente, é a estratégia de outbound. O outbound, lembra que é uma caça de arpão. Eu vou no 1 a 1. E o lance do outbound, gente, é todo mês você fazer uma lista de 50 empresas que você gostaria de dar palestras e treinamentos. Você pega o Excel, gente, você vai lá no Google ou pega a estrada aí, começa a anotar o nome das empresas médias, grandes, enterprises, e você vai anotando o nome das empresas. E aí existem ferramentas onde você consegue captar, você consegue saber o nome e o e-mail do profissional de RH dessa empresa. Como assim, Ricardo? Sim. Existem sistemas na internet onde você vai e coloca assim, ó, eu quero achar quem são os gerentes de RH da Samsung. Tem uma TV Samsung aqui do meu lado, aí eu li Samsung ali, ó, por isso que eu estou falando Samsung. Ele vai dar o nome e o e-mail dos gerentes de RH, coordenadores de RH, analistas de RH, o e-mail do CEO, o de diretor. Ricardo, existe? Existe. E você entendeu por que é o outbound, é caça submarina? Porque você vai assim, ó, Samsung, Ambev, Bradesco, sei lá, estou fugindo o nome das empresas aqui, Chili Beans. Você vai direto, gente. E o que acontece? Aqui também, pessoal, você vai começar a mandar e-mails de conteúdo para esse pessoal, conteúdo gratuito, para eles começarem a te conhecer, eles saberem, para você entrar no radar deles. Se você entrar para a minha formação de treinadores de líderes, eu vou te ensinar como que você manda esses e-mails. Porque horas tem que mandar e-mail mais na jugular do cara, dizendo que você tem a palestra, tem o treinamento. Hora tem que mandar conteúdo gratuito para eles começarem a gostar de você, curtir você. Tá fazendo sentido, gente? Isso é marketing. Sabe, é o marketing de inbound e o marketing de outbound. Tem que fazer os dois. Eu faço os dois, gente. Eu tenho nessa parte do inbound páginas que eu capturo o e-mail das pessoas e todo mês eu faço lá as minhas 50
empresas que eu quero atacar e vamos buscar os nomes e e-mails dos profissionais de RH dessas empresas. E começar a mandar esses e-mails para elas. Simplesmente assim, ó. Ah, Ricardo, não sei. Então não consegue cliente. Isso aqui, gente, aprendi nos Estados Unidos, tanto de inbound como de outbound. Aprendi lá, adaptei e trouxe para o Brasil. Grandes palestrantes, grandes treinadores fazem isso daqui para vender. Então, ó, olha lá, ó, fazer o marketing. E é simples, gente. A minha equipe vai fazer para você essa página de captura da máquina de prospecção. Dentro da formação eu vou te ensinar como é que faz a captação do e-mail desses caras aí. Sabe? E lá tem, ó, o cara recebeu o e-mail, não quer receber, lá no finalzinho tem, ó, sem se cadastrar, tchau, vai embora. Não precisa ficar recebendo, vai ficar recebendo quem quer receber também. E aí, pessoal, o último ponto do nosso checklist. E desculpa ser repetitivo, ó, se você já é palestrante e treinador, você não está lotando a sua agenda de treinamentos online, treinamentos presenciais ou palestra de treinamentos de uma forma online pelo computador, é que você não está fazendo esse marketing. Eu estou vendendo muito, gente. Eu vendo muita palestra e muito treinamento. Por quê? Porque eu trabalho essa parte do marketing. Eu faço isso daqui. E é mais simples do que você imagina. E por fim, pessoal, a gente começa a fazer o marketing, esses caras começam a ligar. Eles começam a querer fazer uma reunião com a gente para entender como é que funciona a nossa palestra e o nosso treinamento. Então, você tem que estar preparado para fazer essa reunião com os clientes. E como que você se prepara, gente? Você tem que criar uma autoridade instantânea. Você tem que fazer essa reunião de um jeito que os caras ficam maravilhados com você. Você tem que fazer essa reunião que os caras eles pensam assim, ó. Nossa, se em 40 minutos de reunião com o Ricardo eu já aprendi um monte de coisa, imagine se eu contratar ele para dentro da minha empresa aqui para dar um treinamento e uma palestra para meus funcionários. É isso que tem que criar na cabeça dos caras. E como que você cria isso, gente? Uma reunião de vendas é simples. Elas são 4 passos que você precisa dar. O primeiro passo é o seguinte. Lembra que o cara ligou para você querendo conversar com você sobre sua palestra e seu treinamento? É você perguntar para eles assim, ó. Por que vocês resolveram contratar uma palestra e um treinamento? Quais os problemas que vocês estão tendo aí, que vocês querem resolver através de uma palestra e de um treinamento? Então você faz essa pergunta ou por telefone, ou numa reunião online, ou numa reunião presencial e deixa os caras falarem. Aí os caras começam a falar. Ó, nós estamos com um problema, estamos perdendo talento aqui na empresa. Olha, um outro problema que a gente está tendo é que os nossos líderes, eles não desenvolvem as pessoas. Um outro problema é que os nossos líderes são muito técnicos e eles não sabem essa parte de liderança. Então, eles começam a falar dos problemas e você vai anotando problema por problema, gente. Você vai anotando os problemas no seu caderno. Aí, sei lá, eles falaram uns 8 problemas. Próximo passo. Você vai intensificar o problema. Você vai aumentar o problema mais ainda sendo justo, hein? Sendo verdadeiro. Então, por exemplo, ó, isso daqui é uma coisa que os norte-americanos... Isso aqui tudo é americano, gente. Não é à toa que os americanos são uma potência mundial. É porque os caras sabem vender. Então, nós temos que ir lá aprender a vender com eles. Eu fui lá e fui aprender. E agora eu estou querendo ensinar isso daqui para você. Então, depois que eu anotei os 8 grandes problemas que aquela empresa tem, agora eu vou fazer o twist the knife. O que é o twist the knife, gente? Twist the knife é assim, ó. Eu vou enfiar a faca e eu vou virar a faca. Quando alguém... É horrível o termo, tá? Mas, gente, é uma alegoria, tá? É uma alegoria. Quando enfia a faca, dói. Dói. Não sei, nunca tomei facada, mas deve doer muito. Agora, quando vira, quando torce a faca, dói mais ainda? Dói mais ainda. É isso que a gente vai fazer. Na hora que eles falaram os problemas, enfiou a faca. Enfiou a faca na ferida, enfiou a faca. Agora, o que você vai fazer? Você vai virar a faca, para doer mais ainda. Então, por exemplo, ó, lembra que um dos problemas que eles falaram
foi assim, ó, nós estamos perdendo talentos. Os nossos talentos estão indo embora porque os nossos líderes são muito autoritários. Então, o que eu vou falar agora? Eu vou falar assim, nossa, isso é um problema muito sério, né? O seu RH deve estar tendo que pagar rescisão alta direto, né? E isso está saindo do caixa da empresa de vocês. Está prejudicando o caixa. Nossa, o RH, quanto custa para o RH contratar uma pessoa? Custam 10 mil reais para o RH fazer uma boa contratação? Está perdendo dinheiro também. Nossa, o cara era um talento, hein? Perdeu um talento, um cara que já sabia fazer a roda girar, vai ter que contratar um cara e ensinar tudo para ele. Então toda vez que um talento vai embora, talvez demora 3, 4 meses para um próximo que entrou virar um talento. Você está percebendo? Eu fico virando a faquinha, gente. Os caras ficam assim, puta, é mesmo, estão perdendo mó grana, cara. Estão perdendo a grana da rescisão, estão perdendo grana de contratação, estamos perdendo a nossa produtividade, porque o talento vai embora, que era o cara que sabia fazer, vai entrar um cara que sabe fazer mais ou menos, até ele virar o talento. Então eu fico virando a faquinha, gente. Então, para cada um dos problemas que eles falarem, você tem que enfiar a faca e girar a faca. Se você entrar para a minha formação Treinadores de Líderes, eu vou mostrar para você tudo que eu ouço de problema nas empresas e tudo que é virada de faquinha. Ó, quando o cliente falar desse problema, vira a faca assim, ó. Quando ele falar desse problema, vira a faca assado. Quando ele falar desse problema, vira a faquinha desse jeito. Gente, eu estou há 16 anos nesse mercado. Eu sei todos os problemas. Nossa, cara, não é muita arrogância, não é arrogância, não tinha experiência. Então eu sei, eu já ouvi de tudo. E os problemas das empresas só mudam de interesse, são tudo iguais. A grande maioria é tudo igual. Então eu vou te mostrar todos os problemas e como que você vira a faquinha em cada um dos problemas. Para os caras ficarem assim, ó, meu Deus do céu, meu Deus do céu, nossa, não perdendo dinheiro, estamos não sei o quê. Você tem que deixar eles desesperados. Eles já estavam preocupados. Agora você vai deixar esses caras desesperados. Faz sentido, gente? Próximo passo. Mostre como a sua estrutura básica vai resolver o problema. Lembra, gente, que a estrutura básica de liderança são 5 pontos? Eu vou pegar cada problema e eu vou mostrar aonde que a estrutura básica resolve. Ó, tá vendo esse problema que você falou de talentos? Ó, nós vamos resolver com esse ponto da estrutura básica. Tá vendo esse problema aqui que você falou que os líderes são autoritários? Isso aqui eu vou resolver com esse ponto da estrutura básica. Tá vendo aquele lance que você falou, de que os caras são muito técnicos, sabe liderança? Eu vou resolver com esse ponto da estrutura básica. O que os caras percebem, gente? Eles veem que todos os problemas serão resolvidos com a sua estrutura básica. Lembra que eu falei que a sua estrutura básica é uma coisa muito importante? Ela tem que resolver todos os problemas. E essa estrutura básica que eu montei, que eu quero te ensinar na formação Treinadores de Líderes, ela resolve todos os problemas. Nossa, Ricardo, gente, eu estou há 16 anos nesse mercado. Sabe, houve épocas que a minha estrutura básica não resolvia o problema. Eu tive que mexer na estrutura básica. Agora, é tanto tempo trabalhando nesse mercado, gente, que a estrutura básica vai lá e resolve. Então, o terceiro passo, você vai pegar os 8 problemas, um a um, mostrando como que a estrutura básica resolve esse cara aqui. Para quê? Para os caras olharem e falar assim, meu, é isso. É esse treinamento que a gente precisa, não daquele outro palestrante treinador que veio aqui na semana passada. E o quarto e último passo, gente, é você ensinar algumas coisas durante a reunião. Então, por exemplo, uma coisa que eu adoro ensinar. Eu ensino ali na reunião de 40 minutos, 1 hora, como dar feedback. Eu não sei se eu já falei nessa aula, 92% dos líderes não sabem aplicar feedbacks da sua equipe. Há uma grande chance das pessoas que estão naquela reunião ali também não saberem dar feedback. O que eu faço? Eu ensino ali na reunião como dar feedback. Eu ensino ali na reunião como que muda comportamento negativo, como identifica como muda comportamento negativo. Eu ensino ali de graça uma estratégia de inovação e melhoria contínua. E aí, gente, quando chega nesse quarto ponto, cria aquele pensamento que a gente quer criar na cabeça das pessoas. Nossa,
Se em 40 minutos, 1 hora, o Ricardo já ensinou tanto pra gente, imagine se nós contratarmos um treinamento de 8 horas. Imagine se contratarmos um treinamento, uma palestra de 2 horas. É isso. Isso, gente, é estratégia de persuasão e influência. Nós vamos persuadir e influenciar as pessoas a comprarem o nosso produto. Você vê, deixa eu ver uma coisa aqui. Você vê, ó, o marketing, gente, ele vai fazer com que os caras liguem. A reunião é onde eu vou convencer o cara a comprar a minha palestra, o meu treinamento. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura básica simplesmente extraordinária. Tá fazendo sentido isso para você, gente? E aí é assim, ó, esses 6 pontos aí do checklist, o que você pode fazer? Você pode pegar isso agora e escolher um caminho de você criar tudo isso sozinho. Você ler bastante livros, você fazer bastante curso, você montar a sua estrutura básica, montar a sua máquina de vendas, você montar os seus twist the knife, né? Esse é um caminho. Vai demorar? Vai, porque você vai ter que criar tudo do zero. Um outro caminho que eu quero oferecer aqui para você é você participar da formação de treinadores de líderes. Porque se você vier a participar, eu vou te ensinar todos esses pontos aí. E como que isso funciona, gente? Ó, o módulo número 1 da formação de treinador de liderança. Eu vou te ensinar como que ministra treinamentos de 4 horas. Porque às vezes as empresas ligam para a gente querendo treinamento de 4 horas. Mas às vezes liga para treinamento de 8, treinamento de 16, palestras de liderança. Então, na minha formação de treinadores de líderes, eu vou te ensinar você a ministrar um treinamento de 4 horas, 8 horas, 16 horas e 8 palestras de liderança. Como que eu vou ensinar isso, gente? A formação de treinadores de líderes é um treinamento online. Então, você se inscrevendo, você já recebe o login e a senha, onde você já vai começar a assistir às aulas. E eu gosto muito de fazer treinamentos online, porque se você está presencialmente junto comigo num hotel, pessoal, aí eu estou explicando alguma coisa. Se passou, passou. Não dá para você rebobinar a fita. Agora, se é um treinamento online, concorda que você pode assistir as minhas aulas quantas vezes você quiser? Poxa, eu fiquei com dúvida naquele ponto lá. Deixa eu assistir a aula de novo. Então, pessoal, ó, você vai fazer o download de todos os meus slides. Download dos meus slides de treinamento de 4 horas, 8 horas, 16 horas. Download das minhas palestras. Você vai assistir as minhas aulas, eu explicando para você o que você fala em cada um dos slides. Então eu vou falar assim, ó, mostra esse slide. E nesse slide conta essa história aqui, ó. Nesse slide explica esse conceito. Nesse slide, faça isso. Eu vou te explicar minuto a minuto, sabe? Tudo, ó. Eu vou falar todas as histórias que eu uso para você usar também. O cronograma minuto a minuto. As dinâmicas, os exercícios, testes, os filmes. Você vai fazer download dos filmes para você passar nas aulas. As apostilas para você entregar para os alunos. E os modelos de certificado. Gente, as apostilas editáveis, para você editar, colocar o seu nome, o seu logo, se você tiver, se não coloca o seu nome. Sabe, Ricardo, você vai me dar os mesmos slides, as explicações dos slides de treinamentos que você ministra na Ambev, no HCor, na Scania, na Mercedes-Benz, na Chili Beans. Vou. Gente, eu estou num ponto da minha vida que eu quero formar palestrantes e treinadores. A minha missão de vida está sendo essa. Eu continuo dando palestra e treinamento, mas eu quero ensinar. Eu quero formar outros treinadores e outros palestrantes. Você vai ter um módulo, gente, só sobre oratória. Oratória e posicionamento de palco. Eu sei que alguns de vocês estão começando do zero. E às vezes tem uma falta de confiança, de como que eu me comporto numa sala, como que eu me comporto num palco. Então aqui é um módulo, gente, completo sobre oratória e posicionamento de palco. Sabe? Algumas técnicas de PNL para gerar autoconfiança, como se posicionar no palco na sala, como contar uma história através da jornada do herói.
Sabe, a jornada do herói é uma estratégia para contar a história que você emociona as pessoas. A técnica KISS para melhorar a sua didática, técnicas de persuasão e influência, aquele treinamento, eu quero te dar alguns detalhes. Como que você encerra para ser aplaudido de pé? Tem técnica para isso. Então, esse é um módulo inteirinho apenas sobre oratória. Marketing, gente. Eu vou te ensinar as minhas estratégias de inbound e de outbound. Como escreve um e-book isca? Como que faz a página de captura? Sabe, como escrever os e-mails? Na verdade, se você for um dos 30 primeiros inscritos, a minha equipe vai fazer isso daqui para você. Toda essa parte do inbound, lembra que aquela parte de captura, coloca o nome, o e-mail, manda conteúdo gratuito, às vezes manda manter conteúdo falando da palestra, do treinamento, a minha equipe vai fazer isso aqui para você, ó, se você for um dos 30 primeiros. Mas eu quero detalhar para você a estratégia de outbound. Lembra que inbound é tarrafa, né? Outbound é arpão. Você vai no 1 a 1. Como que descobre o e-mail dos profissionais de RH? Eu quero mostrar isso para você. E não é comprando lista não, hein? Ah, eu vou comprar uma lista. Não. É no 1 a 1. Gente, é caça submarina. Eu quero a Samsung, eu quero o Bradesco, eu quero aquela empresa média que tem aqui na minha cidade, eu quero aquela empresa grande que tem na cidade aqui do lado, eu quero aquela outra empresa que tem na cidade a 60 quilômetros da minha cidade. Você não precisa fechar só na sua região, você pode abrir. Você pode abrir. Lembra, as empresas estão contratando tanto online como de uma forma presencial. E o presencial vai voltar, gente. As vacinas estão aí, não na velocidade que a gente quer. Então tem um módulo só para a gente trabalhar essa parte do inbound e do outbound. Lembrando que o inbound, a minha equipe vai fazer aquela máquina de prospecção para você. Aquela página isca, como captar o e-mail, como mandar os e-mails automaticamente para as pessoas. Lembra da nossa amiga reunião, né? Como fazer aquela reunião perfeita, sabe? Então, como que você precifica, como que você conduz a reunião, todos os problemas e os twists de knife, sabe? Eu tive que estudar isso, gente. Eu vou te dar tudo isso, sabe? Eu vou te dar mais de 20 problemas que as empresas têm e 20 twists de knife para você poder trabalhar. Como criar os seus próprios twists de knife, se você quiser também, você vai receber o meu modelo de proposta, o meu modelo de contrato. Você vai fazer o download, gente. Tira o meu nome e coloca o seu nome. Para poder mandar o contrato, mandar a proposta para a empresa. Como que cria uma proposta avassaladora, sabe? Como negociar. Quando o cliente quer começar a baixar o preço da sua palestra, do seu treinamento, não pode baixar. Como que negocia? Como que faz um follow-up? O cliente falou que vai pensar, depois de quantos dias eu ligo? O que eu falo? Sabe? Como fazer o seu cliente comprar mais vezes de você? Gente, agenda, lotar a agenda passa por isso. O cliente comprar várias vezes de você. Eu explico tudo isso nesse módulo. Então você vê o módulo número 1, como ministrar, 4, 8, 16 e 8 palestras. Como trabalhar a parte de oratória, como trabalhar aquela parte do marketing, se bem que a minha equipe vai fazer metade ali para você. Como trabalhar essa parte comercial, essa parte da reunião. E tem alguns bônus, gente, para poder potencializar ainda mais todo esse seu processo, né? Então aquela máquina de prospecção que eu falei para você é um bônus, só que são só para os 30 primeiros. 4 encontros ao vivo comigo, serão apenas os 60 primeiros a se inscrever. 4 encontros, vai fazer perguntas que você... Ricardo, eu fiquei com dúvida naquele slide X, fiquei com dúvida no slide Y. Ricardo, eu estou com dúvida naquela captação do outbound, estou com dúvida na reunião de vendas. Você vai ter 4 encontros online comigo para tirar toda e qualquer dúvida que você quiser. Esses encontros são em grupo, né? Todo mundo que comprou entra lá no Zoom e vocês começam a me perguntar. Me pergunta. Esses encontros têm horário para começar, mas não tem horário para acabar. Enquanto tiver pergunta, eu estou lá respondendo, gente. Enquanto tiver pergunta, eu estou lá respondendo. Como ministrar palestra treinamento de uma forma online, porque tem gente que vai querer contratar online, vamos vender online para esses caras. Aí como que eu uso o Zoom? Como que eu uso o Meet para fazer palestra e treinamento? Como ministrar palestras gratuitas e vender no final? Isso aqui é uma sacada.
De repente você vai lá, você vai na Samsung e dá uma palestra gratuita e vende um treinamento completo no final. Eu quero te ensinar isso daí. Como fazer turmas abertas? Você pode fazer uma turma aberta de liderança. Ó, vai ter uma turma de 8 horas, você começa a vender tickets. Né? Como que vende os tickets? De repente você vende 3 para a Samsung, 2 para o Bradesco. Eu estou falando de empresa enterprise, gente. Essas empresas que eu estou falando enterprise, mas média empresa também, grande empresa, média empresa, pequena empresa não compra. Pequena empresa compra muito essas turmas abertas. Então você tem um monte de empresa pequena aí na sua empresa, na sua cidade, monta uma turma aberta num hotel ou de uma forma online e vai vender. Vende um para uma empresa pequena, outro para uma empresa pequena, outro para uma empresa média, tal. Vai vendendo todos esses tickets. Né? Aqui é uma aula como se transformar um mestre em qualquer assunto, né? Baseado no livro Como se transformar um mestre em qualquer assunto. 1 mês de acesso ao meu portal Transcendendo a Sua Vida. É um portal do autoconhecimento, é uma Netflix do autoconhecimento, que você vai participar 1 mês com uma série de palestras prontas lá para você poder modelar. O meu Transcender é o meu treinamento de inteligência emocional online, presencial. Né? Você vai poder participar dele também. Você vê, só esses bônus aqui, gente, eu poderia cobrar brincando uns 10 mil reais. Ó. Essa máquina de prospecção, gente, podia cobrar 2 mil reais por ela. Cada encontro ao vivo, que você pode fazer pergunta que você quiser para mim, eu podia cobrar 1.000 reais cada encontro. Só esses bônus eu poderia cobrar aí uns 10 mil reais. Não sei se você concorda comigo. Mas fica tranquilo, não vai custar nem metade desse valor, tá? E assim, pessoal, por que você deve entrar para a formação de treinadores de líderes? Cara, se você está aqui, é porque você gosta de ajudar as pessoas. Você gosta de pegar pessoas que estão no ponto A e levar elas para o ponto B. Sabe, você quer fazer diferença nesse mundo. Hoje o mundo está muito medíocre, está muito mediano. Sabe, vamos levar essas pessoas para alta performance e você quer fazer essa diferença. Sabe, você quer viver o seu propósito de vida. Lembra que eu falei daquela nova aluna, né? Poxa, encontrei o meu Ikigai, encontrei o meu propósito de vida. Talvez você está de saco cheio de trabalhar dentro aí de uma empresa, no mundo corporativo, sabe, ganhando pouco, ou as pessoas não te valorizando. Venha ser um palestrante, um treinador. Venha trabalhar o seu propósito de vida, que é ajudar as outras pessoas. De repente você já é um palestrante, já é um treinador, o seu propósito de vida é ensinar, mas você não está conseguindo vender o suficiente. Você não consegue fazer um marketing bem feito, não consegue fazer uma reunião de venda que persuade e influencia. Vem trabalhar essas questões aqui na formação de treinadores de líderes. Cara, talvez você quer ganhar dinheiro para realizar os seus sonhos. Cara, você quer a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Que é você trabalhar o seu propósito de vida, que é ensinar as pessoas, fazerem as pessoas evoluírem e você também ganhar dinheiro com isso. É o sonho. É o Ikigai que a moça falou lá. Sabe? É trabalhar o propósito de vida sendo bem remunerado. E acredite, gente, se você vender uma palestra e um treinamento por mês, você pode ganhar 16 mil reais. Se você vender 2 palestras e 2 treinamentos por mês, você pode ganhar 32 mil reais. Depois você pode subir mais. Isso aqui são níveis que você vai subindo. Ó. Vender 3 palestras por mês e 3 treinamentos por mês, 48 mil reais. Porque lembra que palestras eu estou fazendo por baixo aqui, hein, gente? Ó, 6 mil reais por palestra, 10 mil reais por treinamento. Sabe, vender 4 palestras por mês e 4 treinamentos por mês. Roubaram 4 mil reais aqui, ó. 64 mil reais. E se você vier na formação Treinadores de Líderes comigo, e você fizer tudo que eu vou te falar lá dentro do treinamento, talvez em 3 meses você está nesse primeiro nível. Ó. Talvez em 6 meses você já está no segundo nível. Em 1 ano você está no terceiro nível. Em 2 anos você está no 4º nível. E dá, gente. Só que você tem que seguir o framework, você tem que seguir o checklist. Né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Módulo 1, aprender a ministrar. Módulo 2, oratória e posicionamento de palco. Módulo número 3, marketing. Módulo número 4, a reunião. Trabalhou isso daqui, mais os bônus, ó. Eu quero trabalhar esses marcos com você.
Em 3 meses você está ganhando 16 mil, em 6 meses 32 mil, em 1 ano 48 mil e em 2 anos 64 mil. Pessoal, eu ministro palestra de treinamento nessas empresas. E você concorda que essas empresas são muito exigentes? Essas empresas não contratam qualquer coisa, gente. Então, assim, esse treinamento de liderança que eu quero que você se inscreva, você ser um treinador, um palestrante de liderança, é esse nível aqui, ó, que você vai dar para média empresa, grande empresa, empresa enterprise. Né? Olha os e-mails que eu recebo quando eu ministro um treinamento. Ó. Ricardo, os resultados foram satisfatórios, atingindo 99,7% de satisfação. Gente, quase 100% de satisfação. Por quê? Porque os treinamentos são muito bem elaborados, a estrutura básica é muito bem elaborada, as histórias, os vídeos, as dinâmicas, os filmes. Sabe, são 16 anos, você vai receber um material de 16 anos, gente. E é assim, ó, para você participar, lembra que a formação treinador de líder, você se inscrevendo, você já recebe o login e a senha para você já começar o módulo 1. Depois vai para o módulo 2, o 3, o 4 e essa parte dos bônus aí. E você vai ter aqueles 4 encontros presenciais comigo. E lembra que a minha equipe, se você for um dos 30 primeiros, vai receber aquela máquina de prospecção. Hoje, a formação Treinadores de Líderes, gente, ela de R$ 2.997, você pode fazê-la por R$ 2.497 à vista. Ou você pode pagar em 12 parcelas de R$ 249,70 no cartão de crédito. Note que as parcelas a gente divide no cartão de crédito. Então, ou você paga à vista no boleto ou através de Pix, ou você já paga 12 parcelas de R$ 249 no cartão de crédito. Se você for um dos 30 primeiros, você vai receber aquela máquina de prospecção, que é aquela página para capturar o e-mail das pessoas. Para um dia você tem 100 mil e-mails de profissionais de RH. E os 60 primeiros vão também ter aquele encontro online comigo. E, gente, você tem 7 dias de garantia. Se você se inscrever, seja à vista ou seja através das parcelas, e em 7 dias você achar que esse treinamento não é para você, eu devolvo o seu investimento. Você tem 7 dias para mandar um e-mail para mim ou mandar um e-mail para a minha equipe dizendo: eu quero meu dinheiro de volta. Ninguém vai ficar tentando te convencer, sabe? Nós simplesmente vamos devolver o valor que você investiu até aquele momento, seja visto ou parcelado. Tá? É preto no branco, gente. É uma garantia que eu te dou. Porque de repente você, será que é bom? Será que não é bom? Será que eu vou me adaptar? Ó, faça a inscrição, analise em 7 dias. E aí, se você quiser, você pede o dinheiro de volta. Bom, se você quiser, aqui do lado a minha equipe está colocando um link para você poder já clicar e se inscrever. Ou aqui embaixo nos comentários, no primeiro comentário ou no descritivo também tem um link, ou tem um botão. Eu não sei exatamente aonde que você está, mas procura um link, um botão, vai lá e se inscreva. Essas parcelas, gente, você pode dividir em 5 parcelas, você pode dividir em 2, 3, 4, até 12 parcelas no cartão de crédito você pode fazer aí, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Passamos por todo aquele checklist e aí você tem esses 2 caminhos. Ou você faz tudo isso daí sozinho, você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir, mas talvez vai demorar uns 5, 10 anos até você chegar nesse nível. Ou nós podemos encurtar esse caminho desse checklist, você trabalhando junto comigo dentro da formação de treinadores, de líderes. E você começar a ter esses rendimentos aí, entre 6 mil e 10 mil reais por palestra inicialmente, porque com o tempo você pode cobrar mais caro, ou ministrar treinamentos de 8 a 16 horas, podendo vender entre 10 mil e 15 mil reais também inicialmente. Hoje eu cobro mais, porque depois você pode cobrar muito mais que esses valores aí. E, gente, a pandemia, as pessoas já estão contratando treinamentos de uma forma presencial e também palestra de treinamentos de uma forma online.
Tá? E eles estão gostando muito do online, como eu falei para você, não tem um monte de custo envolvido. Só que o presencial, ele está voltando aos poucos, porque as vacinas estão aí, não na velocidade que a gente quer, mas a gente está conseguindo tudo isso daí. Pessoal, se eu conseguir ser um palestrante, um treinador, eu comecei do zero. Né? Todos os palestrantes e treinadores que você conhece no mercado, todos começaram do zero. Você concorda comigo? Se eles conseguem, você também consegue. Imagina tendo essa orientação, você seguindo esse checklist, você seguindo todos esses pontos. Sabe, se você seguir em 3 meses, você está vendendo uma palestra e um treinamento. Daqui 6 meses, 2 palestras, 2 treinamentos. Né? Aí já vai para R$32 mil. Daqui 1 ano, 3 palestras e treinamento, já está aí em R$32 mil. Daqui 2 anos, 4 palestras, 4 treinamentos, já está em R$64 mil. É possível, gente. Basta você seguir o checklist, seguir as orientações da formação de treinadores de líderes, e é uma coisa que eu sempre digo. Ai, se eu tivesse uma formação de treinadores de líderes lá no passado. Sabe, se eu tivesse um treinamento como esse, como seria muito mais rápido eu me transformar num palestrante e num treinador. Então, procura o link, o botão que está por aí, vai, clica, se inscreve, eu estou te esperando. Eu quero ajudar muito você a se transformar num grande palestrante e num grande treinador de liderança. Eu quero estar junto com você nas empresas, transformando pessoas comuns em pessoas extraordinárias através de treinamentos e palestras. 7 dias de garantia. Né? Sentir que não é para mim, sentir que não vai fazer, cara, a gente devolve o seu investimento. Tá bom? Procura o link, procura o botão, tô te esperando lá dentro da formação de treinadores de líderes. Tchau!